Hoje nós vamos continuar aí o ensino, né, o estudo, melhor dizendo, sobre a China. E hoje nós vamos falar sobre os aspectos históricos deste país, ok? É o seguinte, pessoal, esse assunto é um assunto um pouco extenso, tá? Então agora são 2h12, então eu vou explicando para vocês. Se eu achar que a aula tá ficando muito pesada, eu vou dar uma parada e depois eu deixo o restante da aula gravada para vocês, tá? Peguem aí um papel, né, o caderno de vocês para anotarem algumas informações importantes, tá? Hoje a gente vai estudar um resumo, porque não dá para falar muita coisa, de como a China se desenvolveu até chegar no que a gente tem hoje aí, que é um estado, né, dito como uma política comunista, tá? Então vamos lá. Bom, a China, ela já foi chamada de um grande império, tá? Ela foi considerada aí já um império do centro comparada ao mundo exterior. Então, se a China se tornar hoje uma grande potência mundial, na verdade a primeira potência, né? Ela só vai ocupar um lugar que antigamente, há muitos anos atrás, já pertenceu a ela, tá? Então a gente vai começar falando sobre isso. Bom, a China imperial do final da Idade Média, aí, com 12 milhões de habitantes, tinha uma população muito superior à de toda a Europa. Tinha uma organização política incomparável, cidades maiores que na Europa, tinha muitas técnicas, né, de forjar ferro, de mexer com os minerais de uma maneira geral, tá? A pólvora e a bússola foram invenções chinesas, né? Por isso a China ela era chamada Império do Centro, tá? Evidenciando aí o conceito que fazia de si mesma, do centro civilizatório da humanidade. Então, se a gente pegar ali no período da Idade Média, a China, né? Porque quando a gente está estudando em história, a gente fala muito mais sobre a questão europeia. Mas durante aquela época, a gente tem um país muito desenvolvido, em determinados aspectos, muito acima do que era a Europa na época, tá? Com o feudalismo. Os conhecimentos e técnicas chinesas de construção naval eram de longe os mais avançados do mundo. Então a China naquela época já tinha condições aí de avançar, né? De conseguir aí, vamos colocar assim, essa questão da expansão, né? Entre aspas, né, os descobrimentos de novas áreas. A China já tinha total condição muito antes dos países europeus, tá? Para isso, ela contava também com, já que ela tinha muitos navios, esses navios eram muito utilizados também para o comércio, tá? Principalmente voltado para exportação para os países, os locais vizinhos ali na Ásia, né? Mas, em 1436, um decreto imperial proibiu a construção de navios de alto mar, cortando pela raiz a expansão oceânica e comercial. Então veja bem, gente, por conta aí de um determinado cara, né, um imperador, que cismou que a China não deveria mais comercializar, né, crescer, vamos dizer assim, ter relação com os países vizinhos, ele decretou aí o fim, né, dessa expansão comercial, dessa expansão oceânica chinesa, tá? E isso aqui vai ser um grande problema para a China, né? Porque nessa época, o que vai acontecer, né, gente? Como vai ter esse corte da expansão, a China ela vai ter um grande atraso, tá? Econômico, tá? Então, um país que era para ser o primeiro, há muitos anos atrás, aí considerado na primeira economia do mundo, o primeiro país a desenvolver as grandes navegações, acabou perdendo essa oportunidade, tá? Então, o decreto Ming, que foi chamado, cedeu a liderança da expansão oceânica aos europeus, que nas décadas seguintes deflagrariam o que a gente estudou, né, que foram as chamadas aí grandes navegações, né? Os espanhóis, holandeses, portugueses, tá? Então, isso aqui é bem interessante a gente pensar, tá? Por conta de um decreto chamado Decreto Ming, essa raiz, né, essa expansão oceânica que era para a China conseguir aí muito antes, né, da Europa, dos países europeus, a conquista de outros territórios, ela foi perdida, ela foi cortada por conta desse decreto, tá? Então, esse decreto Ming, ele é bem importante lembrar, tá? Então, o que vai acontecer, né? Se a gente lembrar do nosso conteúdo anterior, onde a gente estava falando sobre Japão,
o que que a gente viu lá, né? A gente viu um país... Ô, gente, olha só, tem muita gente entrando aqui. Peraí, eu vou dar pausa aqui na... Bom, pessoal, então, continuando aí o que eu estava falando, né? Esse decreto Ming, então, ele vai ceder totalmente essa expansão oceânica para os europeus, ok? Então, a gente pode dizer que a história chinesa, ela vai ser narrada, né, sob as perspectivas de um sucessivo ciclo de abertura e fechamento ao exterior. Porque antes de ocorrer esse decreto Ming que eu comentei com vocês, já houve outros anteriores, tá? Que também teve essa ideia de abrir a China para o mercado exterior, né, para o comércio e depois o fechamento, tá? Então, esse daqui, como foi o mais importante, eu comecei por ele, tá? Esse movimento pendular, ele vai refletir o conflito permanente entre a elite política instalada em Pequim e a classe de empreendedores comerciantes da China do Sul, né? Porque a gente vai ter aí um governo, né, um império que em alguns momentos quer se manter fechado e uma classe de comerciante que obviamente não é interessante para ela que a China se mantenha fechada, tá? Então esse movimento ele vai ocorrer, né, diversas vezes. Esse isolamento do Império do Centro foi brutalmente rompido pela expansão mundial das potências industriais no século XX. Lembrei de uma coisa, eu estava comentando aqui com vocês, né, antes de pausar a aula aqui, sobre a questão do Japão, né? A gente tem que lembrar que, da mesma maneira que a gente viu lá com o Japão, a China também acabou ficando muito tempo fechada, né, pro comércio, pro mundo afora. Então, quando a gente estudou Japão, ficou muito claro, né, o atraso, né, quando o Matthew chegou lá, né, o almirante americano chegou no Japão e encontrou aquele país todo atrasado. E a mesma coisa vai acontecer aqui com a China, tá? Então, esse isolamento, ó, ele só vai ser rompido com a expansão mundial das potências industriais que vai se dar no século XIX, tá? Então, a gente tem aí a questão do imperialismo, né, que vai ser, né, pela Grã-Bretanha, pela França, Alemanha, Rússia, né? E na sequência aí vai entrar também o Japão, que a gente já tem a restauração da Era Meiji, tá? Então, durante essa época a gente vai ter algumas guerras, entre elas as famosas, né, guerras do Gópio, tá? Que vai se estabelecer aí com a Inglaterra, tá? E aí, né, o Tratado de Nanquim, que vai ser o mais importante, e uma série de outros aí, vão acabar consagrando a abertura da China novamente ao exterior. Mas isso já no século XIX, tá? E esse Tratado de Nanquim, ele também vai marcar o fim das guerras do ópio, tá? E o Tratado de Nanquim, ele foi o primeiro de uma série de tratados durante o século XIX entre a China e as nações europeias, tá? A gente tem que lembrar que durante essa época da expansão imperialista europeia, eles queriam dominar outros países, né? Explorar. Então, era interessante para eles, né? Não só o Japão, que depois acabou, né, com a restauração Meiji, ampliando, né, se tornando um país imperialista também. Mas era interessante para essas potências buscar, né, mercado consumidor, matéria-prima, enfim. E para o Japão, como a gente já viu, a gente tem aí uma situação que é uma situação de ter um território pequeno, de ter pouca matéria-prima, né? De ser um território muito geologicamente novo, tá? Denominados como conjunto de tratados desiguais, né? Esses tratados que foram feitos, eles foram assinados pela enfraquecida dinastia Qin, que derrotou a dinastia Ming em 1944 e entre 1942 e 1860, perdão, e deflagraram o processo de estabelecimento de esferas de influência estrangeira no território da China. Então, o que vai acontecer? A partir do século XIX, aí sim, né, nós estamos falando já do Japão desenvolvido e já entrando aí na busca por territórios, e a China ainda um país completamente atrasado, né, com características ainda feudais, vamos dizer assim, tá? E a gente tem também, durante essa época aí, né, que eu não comentei, em 1644, o início da construção da Grande Muralha, tá? Então, aqui é só como curiosidade para vocês, tá? Algumas informações aqui, depois quem quiser dar uma lida.
Os Estados Unidos, já interessados nos mercados do Oriente, reagiram no final do século, lançando a campanha Portas Abertas, que se destinava a oferecer oportunidades iguais a todas as potências dos negócios da China. Ou seja, já que a China agora, né, século XIX, passou a ser aberta novamente ao mercado, o que os Estados Unidos começou a fazer? Uma propaganda em cima daquele grande país, né, oferecendo ali para essas potências imperialistas essas matérias-primas, esses territórios e esse mercado consumidor chinês, tá? Então, a dinastia Qin afundou sob o impacto do avanço das potências externas, tá? Então, aqui começou a ter um grande problema no império, tá? E a derrota, né, na Guerra Sino-Japonesa e a consequente perda de Taiwan assinalaram sua crise final. Então, o que aconteceu? A China perdeu, né, para o Japão, a gente já viu isso, e perdeu a terra ali chamada, a partezinha ali que a gente conhece como Ilha Formosa, que é Taiwan, tá? Então, o que aconteceu? Começou a ter várias revoltas, a população não estava aceitando mais, e em 1912, um pouco antes aí da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter uma revolução nacionalista na China, que vai ser liderada pelo Sun Yat-sen, que vai proclamar a república, tá? Então, a gente passa de uma China imperial e vai para uma China republicana em 1912. Mas a república, ela não vai durar muito tempo, tá? Então, nessa época vai surgir um incipiente processo de industrialização, né? A gente tem que lembrar que aí os estrangeiros estão muito interessados em investir na China, principalmente pela grande população e pela oportunidade ali de você ter mão de obra muito barata e abundância de matéria-prima, tá? E a cidade de Xangai vai entrar aqui como um destaque na questão da industrialização, tá? Vai ser a primeira cidade mais industrializada da China. Uma industrialização dependente caminhava lentamente e a China continuava um país de camponeses dominados por estrangeiros. O que aconteceu? A gente tem um país com uma população muito grande, a maior parte da população chinesa, obviamente, nessa época morava no campo, né? As cidades estavam começando a se desenvolver, então a gente vai ter ali pouco a pouco as cidades crescendo, mas a maior parte da população não vai chegar a ver, né, essa industrialização trazida pelos estrangeiros, tá? Então a república, como ela não vai conseguir atender a todos, né, ela logo vai se revelar a sua incapacidade de estabilizar o país, tá? Então, começou novamente a ter aqueles mesmos problemas que estava tendo no Império, que é o quê? A questão das disputas, de conflitos, de rebelião, né? Então, o que vai surgir, né? E é importante a gente lembrar também que a gente está falando aqui, quando a gente fala em 1912, a gente está falando também véspera da Primeira Guerra Mundial, véspera da Revolução Russa, tá? E a China está ali do ladinho da Rússia, né? Então, o que vai acontecer? Com os moldes da União Soviética, vai surgir na China o maoísmo, tá? Que vai ser a versão chinesa do comunismo. Então, quando a gente fala maoísmo, esse nome ele vai surgir, né, do líder, que é o Mao Tse-tung, é a ideia, né, da implementação do comunismo na China, tá? Então, maoísmo é o termo empregado para designar a linha de ação política do movimento revolucionário comunista chinês, que foi liderado por Mao Tse-tung. Então, é importante saber isso, tá? O movimento revolucionário comunista chinês, ele foi liderado por Mao Tse-tung e ele começa, né, as ideias, elas surgem ainda anterior ao século XIX, e vai se programar e continuar, perdão, até 1976, quando a gente vai ter uma mudança aí no sistema, nesse sistema comunista, por conta da morte do Mao Tse, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é preciso salientar que o termo jamais foi utilizado na China e nem mesmo ganhou simpatia dos próprios revolucionários chineses. Então, gente, esse nome maoísmo, apesar da gente estudar hoje esse nome, o comunismo naquela época, ele não foi implementado assim, vamos, né, implementar o maoísmo, né? Esse termo acabou sendo estudado, né, depois foi colocado esse termo por conta do Mao Tse-tung, tá? Até porque nessa época ninguém nem sabia que realmente ia ser instaurado ali um país comunista, tá? Que era só uma tentativa. Então, de acordo com os teóricos marxistas, o operariado industrial, a expressão máxima da classe proletária, se apresentava como uma figura central nas tarefas revolucionárias para a construção de uma sociedade socialista. Então, o que o Mao Tse-tung fez? Ele foi muito esperto, né? Ele vendo, né, que a maior parte da população chinesa
estava sendo muito explorada, que esses países capitalistas tinham chegado no país para destruir a maior parte da população. Ele veio com esse discurso, né, esse discurso socialista, que era aquele discurso de que essa população que estava ali no campo, que estava trabalhando, esse pessoal tinha que lutar, né, e pegou exemplos do que aconteceu na Rússia, né. Então foi fortalecido muito pela Revolução Russa. Então essa revolução ela ganhou uma dimensão muito grande na época. Então acabou tendo esse estímulo, né. Então, a principal característica do maoísmo foi a constatação da importância das massas camponesas pobres que constituíam a maioria da população chinesa e a crença no seu potencial revolucionário. Então, ele foi de pouco a pouco, né, adentrando ao país e conquistando ali a massa, né, que é esses camponeses. Então, de acordo com Mao, os comunistas poderiam romper com as limitações históricas da sociedade chinesa, que era tradicional, subdesenvolvida e quase que inteiramente subordinada às nações colonizadoras, orientando os camponeses para desempenhar tarefas revolucionárias. Então, o que ele ficava falando? Né? Que a população chinesa, que o povo chinês não tinha, nunca teve direito a nada, que sempre foi um povo pobre, que a mudança aí do império para a república não mudou nada, que estava tudo igual, e que cada vez mais com a instalação dessas empresas privadas, né, com o capitalismo chegando, estava piorando mais a situação, tá? Então aí sim vai surgir então a briga, a disputa entre o Partido Nacionalista, que vai ser um partido burguês, né? A gente vai colocar esse nome por conta da questão da classe, e versus o Partido Comunista Chinês, que vai ser essa ideia aí do proletariado, tá? Então, vai surgir o que a gente conhece, né, que vai acontecer, na verdade, isso daqui vai originar, né, essa briga, vai originar na Revolução de 1949, que vai instaurar a República Popular da China. Então, é muito importante vocês colocarem isso no caderno, né? Em 1949 vai ser feito, né, o Mao Tse Tung ele vai conseguir, eu vou explicar aqui para vocês, a Revolução, e vai instalar aí o comunismo já na China. É importante a gente lembrar que a palavra revolução, ela designa a ideia de mudança de sistema, tá? Então, é interessante a gente falar isso, porque aqui, assim, a gente sai, né, de um capitalismo e vai para o comunismo, tá? Então, a Revolução de 1949, que deu origem à República Popular da China, foi um processo social de longa duração. Isto é, levou décadas para maturar e reunir condições necessárias que permitiram aos comunistas chineses tomarem o poder e transformarem a China num país socialista. Então, a gente tem que lembrar aqui, se a gente for colocar, né, só pegando o Mao Tse Tung, né, que tem aí a sua vida, né, de 1893 até 1976, a gente já tem o início ali do século XIX com essa ideia aí já, né, fortalecida, como eu falei, pela Revolução Russa, fortalecida pelas ideias comunistas, e só em 1949 que realmente vai ser implementada o comunismo na China, tá? Então a gente pode dividir em 3 partes esse processo revolucionário. A primeira parte é associada à organização da guerrilha rural, que se deu entre 1930 e 1935. Então, depois de passar por aquela fase onde o Mao Tse Tung ele passou por uma grande parte, né, do território chinês e colocou as ideias na cabeça das pessoas. Após isso, após essa desculpa, pessoal, após essa questão do ir no território e programar essas ideias, o que ele vai fazer? Ele vai organizar esse povo nessa questão da briga mesmo, da luta, da guerrilha, tá? A segunda relacionava a participação e aliança comunista revolucionária com a aliança nacionalista. Isso aqui, gente, vai acontecer porque, como a gente vai ter uma invasão japonesa, eles meio que deram uma trégua, tá? Os 2 partidos, na tentativa de se unir para, juntos ali, unir forças para vencer os japoneses, tá? A ideia era mais ou menos essa, tá? Bom, então, a segunda vai ser essa questão da aliança, né, dos 2 partidos para ter uma resistência aí contra o Japão. E a terceira, que vai acabar acontecendo, né, justamente porque
o partido ali do proletariado, né, o Partido Comunista, ele vai acabar sendo mais forte e vai ter uma radicalização da luta armada, tá? Que vai se tornar uma guerra civil. E após isso, entre 1945 e 1949, o Mao Tse-tung consegue ali estabelecer oficialmente, em 1949, o comunismo, tá? Então, em outubro de 49, as forças vitoriosas tomaram Pequim e proclamaram a República Popular da China. Estruturou-se sob um regime político totalitário, tá? Que vai ser chamado aí de PCC. A gente está falando agora de um partido único, né? A burocracia comunista ocupou o lugar da antiga burocracia imperial e a estatização dos meios de produção e a planificação central geraram uma nova economia socialista na maior potência demográfica do mundo. Então, quando a gente estava falando de Japão, eu comentei muito com vocês, né, que após a Segunda Guerra Mundial, o Japão, ali, um país que está totalmente instável, né, por conta das 2 bombas atômicas, por ter perdido a guerra, enfim. O medo dos americanos era muito grande, porque a gente agora tem 2 países ao lado do Japão, 2 países com uma forte pressão comunista, tá? Então, quando os Estados Unidos eles ajudam o Japão, não é só porque eles são bonzinhos, não. Até porque se fossem, né, não tinham nem jogado bomba lá. Então, aqui a gente tem uma imagem do discurso do Mao Tse-tung, aqui aí vai aparecer a bandeira, né, chinesa, bandeira comunista, tá? Então, em 1º de outubro de 49, Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista Chinês, proclamava a República Popular da China e encerrava oficialmente a guerra civil entre os comunistas e nacionalistas do país. Segundo o comunicado emitido pela Rádio de Pequim, mais de 20 mil chineses se reuniram diante do antigo Palácio Imperial de Pequim, tá? Para ouvir aí o pronunciamento de Mao Tse-tung e a esperança, né, de uma mudança realmente na China, que não vai acontecer, tá, gente? Imediatamente após a fala de Mao, a nova bandeira do país, vermelha, com 5 estrelas amarelas, foi hasteada e a marcha dos voluntários, novo hino chinês, foi executado, tá? Então, o que vai acontecer, gente? O Partido Comunista, ele foi eleito, tá? Ele ganhou, e o líder do Partido Nacionalista, o que ele vai fazer? Ele vai fugir e vai se tornar presidente de Taiwan, tá? Então, eu deixei aqui para vocês um texto, né? Taiwan, uma nação, uma província chinesa, que eu acho interessante vocês darem uma olhada, tá? Esse texto tá aqui. E aqui ele vai falar, né, que ao longo dos anos, o que vai acontecer? A gente vai ter uma aproximação muito grande dos Estados Unidos com Taiwan. Então, a gente vai ter ali uma província que, apesar de ser chinesa, e a China nunca vai aceitar, né, essa independência de Taiwan, vai ser uma região caracterizada por ser capitalista, tá? Então, depois vocês deem uma olhada nesse site aqui, que é interessante, tá? Bom, continuando, a singularidade chinesa residiu na criação das comunas populares, que eram grandes unidades de produção rural, que abrangiam atividades agrícolas e industriais básicas. Então, a gente vai ter ali a ideia da reforma agrária, né? Instalação de comunas populares e os centros aí de distribuição de produção coletiva. As pequenas explorações rurais familiares distribuídas na reforma agrária de 1950 foram eliminadas e toda a terra passou ao controle do Estado, né? O controle dessas comunas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Em 1957, o Mao Tse-tung lançou um ambicioso plano, conhecido como Grande Salto pela Frente. E esse Grande Salto pela Frente vai ser o que vai ser o fracasso, né, do governo dele. Porque até então, né, de 1949, vamos colocar 1950, até esses 7 anos, foram aqueles anos de tentativa de recuperação, né, da China, né? Da tentativa de que a população comece a ter uma vida melhor. Mas é o que vai acontecer, né? Ele aí com esse ambicioso plano, né, de tentar fazer mais rápido uma coisa que deveria ser feita mais devagar, ele vai alterar a direção dos caminhos da revolução, né, deslocava o centro dos investimentos do Estado para o campo e não mais para as indústrias de base localizadas na cidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar que agora a prioridade não é mais a indústria, e sim o Estado. E esse vai ser um erro, porque ele deveria ter dividido, porque a indústria era muito importante para a questão da produção.
e um dos objetivos era unir a produção agrícola e a industrial. Então ele queria tentar, né, o que a gente conhece hoje como agronegócio, né, ao instalar equipamentos industriais em áreas rurais. Dessa forma, o Grande Salto pretendia superar a divisão entre campo e cidade, instituída pelo capitalismo desde a sua gênese, com a abertura da China no século XIX, né? No início lá do século XIX. Só que o que vai acontecer, gente? A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma população, de um povo rural que não tem educação, não tem ensino, eles não sabiam mexer com máquinas, né? Eles não sabiam essas tecnologias. Então, o Mao Tse Tung simplesmente pegou, né, algumas máquinas, algumas coisas que eram utilizadas na indústria, na cidade, e levou para o campo, achando que a população ia simplesmente amar, ia produzir mais e isso ia fazer o país crescer. Só que isso não vai acontecer, né? E vai se demonstrar um grande fracasso e vai desestruturar totalmente a economia industrial e agrícola. Então, assim, antes você tinha problema na parte rural da China, agora você passa a ter problema na China inteira, tá? Então, as colheitas agrícolas elas foram prejudicadas pelas secas e inundações que também ocorreram. As máquinas se desgastavam devido ao uso intensivo, ou mesmo pela falta de conhecimento técnico. Esse último ponto foi intensificado pela China ter se distanciado da União Soviética. Então, o que aconteceu? Apesar da Revolução Comunista, né, ter tido muito apoio da União Soviética, depois de alguns anos, o Mao Tse Tung ele foi se afastando, ele foi tentando mudar, né, fazer uma China diferente do que foi os moldes ali do comunismo na União Soviética. Então, a gente vai ter esse conflito, né, sino-soviético, fez com que a União Soviética retirasse vários de seus especialistas técnicos e industriais da China, após uma série de desentendimentos entre os dois países, que ia desde a falta de apoio da União Soviética na produção de bomba atômica chinesa até as críticas de Pequim sobre a deturpação das ideias marxistas, tá? Bom, então, isso aqui eu já falei. Então, o que vai acontecer, né, gente? Com esse grande salto pela frente, aí que vai desarticular totalmente a economia industrial e agrícola do país, a China vai entrar num caos, tá? E o fracasso do grande salto para frente foi e acabou enfraquecendo também a liderança do Mao Tse Tung, tá? Fazendo com que ele tentasse reconquistar o prestígio através do lançamento da Revolução Cultural em 1966. E isso aqui é muito importante, porque o que vai acontecer? Ele faz a Revolução em 1949 e quando chega em 1966, ele vai lançar a Revolução Cultural, que na verdade é uma revolução contra ele mesmo. Por quê? Ele mesmo estava achando que não estava mais dando certo o que ele queria implementar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa Revolução Cultural em 1966 e vai estabelecer uma linha muito dura, tá? Vai ser uma fase muito ruim, tá? Até 76 aí vão ser 10 anos complicados na China, que vão ser 10 anos aí de uma ditadura, né? Muito forte, liderada pelo Mao Tse Tung, tá? Então, também conhecida como a Grande Revolução Cultural Proletariada, consistiu em uma espécie de temporada de mudanças sociais, políticas e socioeconômicas em todo o território chinês, tá? A revolução marcou seu início no ano de 1966 e se manteve intacta até 76, com uma duração exata de uma década. Então, a gente vai ter 10 anos, né, dessa fase de linha dura, e em 76 ela vai acabar porque o Mao Tse Tung morreu, tá? Ela vai ser iniciada pelo Mao Tse Tung, que estava no comando desde 49, ou seja, época em que o país se tornou comunista. O motivo que levou ao desencadeamento da Revolução Cultural Chinesa é, no mínimo, curioso. Por quê? O líder Mao já não se sentia mais satisfeito com o sistema que anos antes teria sido implantado por ele mesmo. Então, ele mesmo não estava satisfeito com a China que estava com as ideias que ele implementou, tá? Então, o objetivo de Mao era fazer com que a China fugisse de um modelo comunista estagnado. Então, ele vai começar a colocar a culpa aí na União Soviética, vai falar que esse modelo estava errado, né? Que era fraco, falido. Nessa época, a União Soviética realmente já não estava muito interessante, tá? Para ele, os burocratas que os aceitavam tinham apenas um interesse, o de continuar garantindo para si mesmo mordomias jamais disponibilizadas para o restante da população chinesa. Então, a gente sabe aí que, na verdade, essa ideia de comunismo, ela acaba, a maioria das pessoas ficando
pequena, mas pequena mesmo porcentagem ali das pessoas que vão ter grandes, né, viver uma vida boa e a maior parte passa fome, tá? E era o que estava acontecendo ali na China. Então, como é que vai acontecer essa revolução, né? A Revolução Cultural ela foi um contragolpe político. Mao convocou a formação das chamadas Guardas Vermelhas, né, que vão ser aí o exército, né, que vai defender as ideias dele. Essas seriam milícias formadas por jovens doutrinados pelo chamado Livro Vermelho. Tal obra de autoria de Mao continha as primeiras diretrizes de ação política daqueles considerados fiéis à Revolução. Então ele vai ter um livro, entre aspas, assim, uma bíblia a ser seguida, né, com as ideias que ele achava que era ideal, e como a gente consegue ver na imagem abaixo do slide aqui, né, do fundo, a gente vê assim a imagem do Mao Tse Tung, né, as pessoas levantando ali cartazes com a imagem dele, né. Além de oferecer aí a orientação política, o Livro Vermelho ele defendia a perseguição de todos os indivíduos contrários à ideia de revolução. Então, esse período foi um período completamente ditatorial. Então, vários dissidentes e intelectuais foram perseguidos pelo regime maoísta. As artes e a produção de conhecimento perderam sua autonomia em função de interesses políticos de Mao Tse-tung, e as obras deveriam retratar uma visão positiva do processo revolucionário, retratando a triunfante realidade vivida no país. Então, tudo que era feito, né, de arte e publicação de livro tinha que ser favorável ao Mao Tse-tung. É mais ou menos o que acontece hoje na Coreia do Norte, né? Além disso, o culto à imagem de Mao era amplamente incentivado. Vários cartazes e pinturas representavam Mao Tse-tung como líder supremo, responsável pelas recentes glórias do povo chinês. Então, há de quem falasse mal dele, né? Então, a força de polícia, dada às guardas vermelhas, acabou trazendo sérias contendas no interior no cenário político chinês. Então, vocês imaginam o que vai acontecer durante essa época, né? Cada vez mais a população vai se revoltando, né, com o Mao Tse, e gradativamente setores contrários à hegemonia maoísta vão voltando ao poder, tá? Mas aí, em sorte, né, provavelmente, dessas pessoas, o Mao Tse-tung em 76 ele vai morrer, tá? E o sistema regressor da revolução perdeu seu grande sustentáculo político. Então, a revolução cultural, ela perde o seu sentido. E agora vai surgir um líder que vai ser um grande importante, uma importância gigantesca para a China, que vai ser o Deng Xiaoping, tá? O Deng Xiaoping ele vai trazer aí reformas econômicas, né? E posteriormente ele vai abrir a China. Então, através do Deng Xiaoping que a gente vai ter aí o que hoje é a China, né? O grande gigante do mercado aí, vai ser iniciado pelas reformas de Deng Xiaoping, tá? Que anteriormente foi alvo das guardas vermelhas, né? Então ele vai assumir o país com um pensamento completamente contrário do Mao Tse-tung, né? Então ele vai tentar fazer o que foi que eles queriam ter feito na Rússia, né? Na União Soviética, que era o quê? Manter uma política socialista de um partido único, mas ter uma economia capitalista, né? Que vai ser implementada aí pela abertura da economia chinesa. Então isso aqui eu vou falar melhor na próxima aula, tá, gente? Só que essas reformas econômicas, elas vão ser implantadas nesses moldes capitalistas e elas vão ter alguns pontos importantes, né? A estratégia de Deng, ela vai ter essa ideia de 4 modernização, né? Que é modernizar a agricultura, porque já que a maior parte da população na época é uma população rural, da indústria, né? Da ciência e tecnologia e do setor militar. Da ciência e tecnologia, a ideia é de investir cada vez mais em educação e tecnologia, né? Que ao longo dos anos foi se tornando uma tecnologia de ponta hoje, né? A gente já tem tecnologia de ponta na China. E o setor militar por conta de ataque e defesa. Tinha o objetivo de acelerar o processo de modernização da economia, nem que para isso fosse necessário importar capitais, equipamentos estrangeiros, que vai ser o que ele vai fazer, e o país ele vai acumular aí capital, né? Vai acumular dinheiro, até porque você vai ter uma mão de obra muito barata, ele vai atrair investimentos estrangeiros, empresas que vão gostar, né, de estar num país onde a mão de obra é muito barata. Então, ele vai implantar a economia de mercado e realizar uma política de aproximação com o Japão e com os Estados Unidos, atraindo também empresas estrangeiras para o país. E vai se reaproximar, né, do líder soviético Mikhail Gorbachev na época,
que foi o cara, né, que tentou implantar exatamente esse molde aí de estratégia na União Soviética, mas não deu certo. E para a gente terminar a aula de hoje, só para deixar aqui para vocês, né, que mesmo com Deng Xiaoping, a gente tem que deixar claro que essa abertura econômica, perdão, ela não foi acompanhada aí por uma liberdade maior para a população, que ainda se mantém, né, mais insatisfeita, com grandes repressões, né, com liberdade, com falta de liberdade de imprensa, tá? E uma grande parte da população aí com péssimas condições sociais. Então, na próxima aula, eu vou dar prosseguimento a essa ideia da economia chinesa e a gente vai falar também sobre a questão da política do filho único. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.